Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou a Viviana Fuser, somos fones da Anima Alimentari. Este é um espaço de comunicação e saúde voltado a profissionais e pais para compartilhar sobre as dificuldades alimentares na infância. Esse é o Anima Alimentari, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, sejam bem-vindos a este episódio, A Nutrição nas Dificuldades Alimentares. E hoje com a gente uma presença super especial da nutricionista pediátrica Juliana Furtado. Juliana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por tu aceitar estar aqui com a gente. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar e de trocar mais sobre a nutrição nas dificuldades alimentares. Então, se tu quiser te apresentar para quem estiver nos ouvindo, para quem estiver vendo. Oi, oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando. E vamos lá, então. Eu sou a Juliana, sou nutricionista há mais ou menos 13 anos e ingressei na área da pediatria, né, há 5 anos. Então, há 5 anos eu lido aí com os nossos pequenos e ajudando eles nessas dificuldades alimentares, basicamente dentro dessa área. Então, assim, atuo dentro da área da infância, no geral, mas especificamente também com as dificuldades alimentares. Eu tava ontem olhando, ah, achei a nossa live de 4 anos atrás. Você tem noção que faz 4 anos isso? Eu fiquei pensando, Meu era Deus, foi outros 2020 ou 21. planos. E aí eu comecei a pensar da onde que a gente se conheceu. E daí na live a gente fala. Eu não lembrava. Foi Foi de onde naquele. mesmo? Foi do congresso? Aham, Foi no aquele congresso, UPAR que né? teve, Unidos E por uma Alimentação, UPAR, não era responsiva que elas usaram, era respeitosa. Lembra respeitosa. aquelas meninas do Chile que a gente foi ver a marcha, Bibi? Sim. A gente foi até o Chile. Foi assim que eu também fiquei próxima da Bibiana. Olha, aquelas mulheres lá, a gente tem que mandar Olha, uma mensagem para elas agradecendo todas as conexões que elas conexões. fizeram. E o melhor é que foi um congresso online, não foi presencial. É. Com a Bibi, a gente foi para lá, um pessoal do Brasil foi, e contigo, elas são a da Neurofuncionale. O Insta delas tá meio parado, elas não estão fazendo mais cursos, mas elas são lá de Santiago, né? E aí teve esse UPAR, que era Unidos por uma Alimentação Respeitosa, porque tinha as meninas do Tool Kit, que é, sabe? Que elas fazem muito mais MO e daí não tava responsiva no título, e parece que era por causa disso, eu não lembro. Isso é fofoca só. E aí aí a Ju tava, e aí a gente nas conversas lá, no chat, na coisa, a gente, ó, tem outra brasileira, não sei o que, daí a gente começou a conversar, Eram aí a gente se pouquíssimos achou no. brasileiros, né? Que era um É, congresso internacional. E aí a gente começou a conversar do nada, né? E aí fomos e fizemos uma live. Foi mesmo na fizemos uma pandemia? live. A época das lives, né? Que aconteciam várias lives para falar Era disso. pandemia, né? Era Era pandemia. maio de 21, já tava tipo um ano de pandemia, então ainda tava acontecendo bastante lives. Aí a gente começou a conversar sobre a alimentação e também se marcava, eu lembro que tu ficava tirando com o meu sotaque gaúcho. Não, e eu mandava meus casos clínicos para a Ana. Ana, o que que tu acha? Aí mandava os vídeos, aí ela É falava. verdade, a gente conversou, é verdade. Eu tô achando que tem isso, tem Sim. aquilo. E ela, eu também acho, tá aparecendo. Ela dava esse help aí, né? Ju, Online também. conta um pouco pra gente sobre os teus casos clínicos, assim, qual é a tua população hoje, Maior demanda. como que foi? Tu falou que fez essa transição para a área infantil, né? Logo que tu chegou na área infantil, de cara caíram essas dificuldades? Ou qual era o público? Como é que foi? Se tu quiser compartilhar com a gente. Pronto, vamos lá. Na verdade, esse período coincide com o início da alimentação do meu filho. Meu filho já tem 7 anos, mas aí ele começou a apresentar algumas dificuldades para comer ali, né, por volta de um ano e meio. E eu comecei a achar muito estranho aquilo, porque até então nunca tinha ouvido falar sobre dificuldade alimentar pediátrica, né? Uhum. E aí comecei a estudar, né? Fui pesquisar, inclusive, com outras amigas nutris, me ajuda e tal. E elas, não, é assim mesmo, vai oferecendo que uma hora ele come. Eu, não, mas ele não tá querendo, eu já ofereci de todas as formas, não tá dando certo. E foi quando eu comecei a pesquisar, né? Inclusive, o congresso que a gente participou, né? Foi um dos primeiros, eu acredito que foi o primeiro congresso nessa área, assim, grande realmente, que eu participei. Então, conheci todos aqueles grandes nomes lá.
Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu só vi a movimentação, acredito que foi pelo da Patrícia Junqueira, não lembro. A Eu acho que ela Diniz fez também também. É, aquele ano, eu acho que a Diniz fez aquele negócio lá com a gente. Não com a estava, gente, né? né? Ela tava lá Pronto, aí eu já assistindo também. seguia, né, aqui, então seguia fono, seguia outros profissionais, mas na área da nutrição não tinha muita gente fazendo, né? E aí eu fui pesquisando mesmo e fui entendendo, né, como, o que que era, na verdade, que até então nunca tinha ouvido falar. Então, o meu início dentro da pediatria surgiu com a demanda do meu filho inicialmente, né, porque ele tinha essa dificuldade para comer e eu não entendia. Então, eu comecei a me aprofundar aí, e aí foi quando eu decidi mudar, fazer a transição mesmo de carreira, porque eu vi que não tinha ninguém, né, fazendo, ninguém conhecia. E eu disse, não, é uma oportunidade, inclusive, né, no mercado, Uhum. para poder trabalhar também. Até porque também eu não estava mais afim de trabalhar com emagrecimento, que era a área que eu trabalhava, já estava saturada. Não fazia muito sentido para mim mais, enfim, não estava mais tão feliz nessa área. Foi quando eu comecei a fazer os primeiros atendimentos com crianças com dificuldade alimentar. E os primeiros atendimentos foram online, gratuitos, para amigas, filhas de amigas, e assim foi indo. Então, inicialmente, eu fui aplicando, né, algumas estratégias com meu filho e fui também direcionando para outras pessoas mais próximas, conhecidas. Aí depois foi que eu vi que realmente estava dando certo, estava funcionando as técnicas, né, que eu Uhum. estava adotando, aplicando, estava dando certo. E foi quando eu comecei, de fato, a atender, né, o público geral com essa demanda. Eu acho que tem uma coisa muito importante que tu coloca, né? Que tu falou que tu percebeu uma dificuldade no teu filho e aí tu foi buscar ajuda de outras profissionais, de outras colegas, e elas disseram: "Não, é só É fazer assim isso". mesmo. Não, mas eu tô vendo que não tá funcionando. Tu com o teu feeling de mãe, mais o teu conhecimento, mesmo sem saber da área da dificuldade, entendeu que tinha algo que não estava legal e foi buscar. E aí a gente se depara com famílias muitas vezes que vão e buscam um profissional e o profissional também diz que não tem nada e que é uma fase. E aí a família diz: "Não, eu já fui no profissional, tá tudo bem, uma hora ele vai comer". Né? É realmente uma área nova, mas a gente tem falado cada vez mais em esse nova entre aspas, porque já faz 5 anos que saiu o consenso. Então faz 5 anos que a gente tem um termo diagnóstico para essas dificuldades. E além disso, a gente está agora cada vez mais entendendo essa diferenciação de diagnóstico. Então, tu, enquanto profissional, mudou de área para dar conta também dessa demanda. Mas e o quanto de famílias que não são da área da saúde, que precisam desse suporte e que não tem, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar, porque não sei como é que é a realidade aí para ti, a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravar, mas muitas pessoas não chegavam pra gente fono, porque fono não cuida, lá no sul, né? Fono não cuida da alimentação. O fono cuida de fala, de linguagem, ou se não tá engolindo, né? Então, isso seria coisa de Nutri. A gente até tem um episódio no podcast. Será que é coisa de Nutri, né? Não é só coisa de Nutri. A alimentação é uma área transdisciplinária de todos nós e todos nós temos os nossos papéis, né? Exatamente. Inclusive, a gente caminha muito para as fonos, né? Porque a gente observa essas demandas. Mas isso é um fato, realmente. Muitas famílias buscam essa ajuda e levam aquela porta na cara. Então, não é assim mesmo, continua, a criança dá trabalho mesmo, ou de repente é você que não está comendo na frente da criança, e aí por isso a criança não tem um exemplo para seguir. Enfim, tem de tudo. Então, assim, no consultório muitas vezes a gente é a primeira triagem daquela criança, né? Então, eu acho que isso já está mudando um pouco mais. Quando eu comecei aqui, como eu falei, há 5 anos mais ou menos, era muita novidade o nutricionista trabalhar com a dificuldade alimentar, embora seja meio estranho, né, essa fala, mas é isso. Aqui a gente tinha uma demanda maior dessa área da terapia alimentar, né, voltada mais para os fonoaudiólogos e para os terapeutas ocupacionais, porque a gente, enquanto nutricionista, não tem essa formação na graduação de fato, a gente não aprende sobre terapias, a gente não se forma terapeuta.
Mas por conta de toda, né, a demanda e os estudos avançando cada vez mais também na área, eu decidi, né, investir mais nesse nicho. E as famílias às vezes até estranham, né? Por quê? Porque, como eu falei, às vezes a primeira triagem é lá no meu consultório, mas muitas vezes eles também vêm encaminhados, né? De outros profissionais. E até dos próprios médicos, às vezes é difícil vir esse encaminhamento, porque da área, né? Porque normalmente eles já indicam para o fono e para o TO, porque é quem eles sabem já que tem, né, esse trabalho direcionado. Então, às vezes, quem manda para a gente é o fono, é o TO, não vem do médico, né? Então, a gente também faz esse trabalho conjugado. Às vezes vem para a gente e a gente devolve lá para o fono, para a fono ou para o TO, né? Dependendo do que a gente observa como causa. Então, a gente consegue fazer essa triagem a partir, né, das causas. Então, o que está causando aquela dificuldade alimentar? Muitas vezes causas orgânicas, muitas vezes orais motoras, e que não está ao nosso alcance, né? Mas como veio primeiro até a gente, então a gente faz esse trabalho. Então, a gente sempre bate muito na tecla, né? Da importância de fazer conjunto esse acompanhamento. Essa semana mesmo eu estava conversando com a mãe, e a mãe disse, não, já estou com a fono. E aí ela falou o nome da fono, eu achei que era a mesma fono que eu conhecia. Aí eu falei, pois eu vou mandar uma mensagem para ela para a gente conversar. E aí eu comecei a mandar mensagem para a fono, falei o caso todo, expliquei e tal. Aí ela, Ju, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu disse, mas é você que está acompanhando a paciente X? E aí ela disse, não sou eu. Eu disse, meu Deus, é outra fono com o mesmo nome. E aí não, desculpa, foi mal, eu vou procurar outra fono, porque a gente realmente sempre troca muito com relação a esses assuntos, né? Porque, de fato, sozinha a gente não vai conseguir ajudar a criança, ainda mais quando tem essas causas mais complexas que envolvem, né, outros sistemas. Então, é um trabalhinho de formiguinha em conjunto, né, para poder dar É. certo. A gente achou interessante que tu falou, porque no sul ainda é mais difícil, né? Eu não sei se a gente falou, mas a Ju tá no Piauí, né? Tá lá pro norte do país. E aí a gente comentou isso, de que aqui as famílias chegam muito mais, mas tu é nutri então, né? Elas chegam a já perguntar se a gente é nutri por falar de alimentação ou por ser encaminhada e chegar lá, mas como que tu vai ajudar? Tipo, não é pra eu ver o que que é pra ele comer, pra ele conseguir comer fruta e legumes e vegetais? Aí não. Então, o nosso, aqui, desde que eu comecei em Porto Alegre, eu tava mais, né? Mas também passou um dos lugares aqui do sul, era muito mais assim, que a Nutri ajudar, receber mais do que fonos e TOs. Agora já é diferente, mas tipo, 5 anos atrás, né? 4 anos atrás. Nutri receber mais e quando chegar pra gente perguntar, mas você vai ajudar a comer bem, no, entre aspas, bem grande aqui, né, que a gente fala, comer coisas nutricionalmente adequadas e não industrializadas e não sei o quê. E a gente também tem essa dificuldade, às vezes, da Nutri, porque elas recebiam muito mais, elas não sabiam da área das dificuldades alimentares, a gente vê muito essa tentativa de ajustar um cardápio e ajustar um aporte calórico adequado numa criança que tem um inventário alimentar bem restrito e que ela tem uma dificuldade alimentar assim muito mais caracterizada por uma recusa maior, em que ela não consegue, porque a gente vê na disfagia, na mastigação, a gente consegue adaptar o alimento saudável que a criança gosta e adapta a consistência, a textura de uma forma que ela consiga, né, engolir, mas na recusa, nas características de DAP, por exemplo, com mais recusa, a gente vê que é mais difícil, porque não tem como adaptar uma batata se a criança não chega perto dessa batata. Não tem como pensar É verdade. num brócolis se a criança tem pavor de verde e não consegue chegar perto de um verde. Então, tipo, não, é muito diferente. E quando tu falou, não, aqui tem menos nutrientes. Nossa, que engraçado. Até no país a Mas, gente vê diferença, né? mas sabe o que é que eles dizem? Eles dizem assim, mas eu vou fazer o que no nutricionista se meu filho não come frutas, verduras? Então, eles entendem que a gente vai ajudar só montando o cardápio. Olha, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Mas no É, final das contas, eles até sabem o que tem que comer, só não sabem é. como fazer a criança comer. E aí eles não entendem que a gente também consegue ajudar, né? Quando da área mesmo especialista,
pode ajudar nesse processo da dificuldade. Então, às vezes, eles não nos buscam justamente com essa questão, não, mas ela vai passar fruta, verdura, então nem adianta ir, porque ele não vai comer mesmo, então nem vou. Então, Aham. essa desculpa que eles não têm. O mesmo motivo, mas olhado de formas diferentes, né? Cada um aí olham como é, mas não vai conseguir botar um brócolis no prato e não vai comer. E aqui não, mas eu vou levar para me ajudar fazer comer o brócolis. É o É 6 e o verdade, 9, né? Lembra daquela figura do 6 e do 9? Cada um olha de um jeito, é o 6 e o 9, não tá errado. Só é do é outro lado, verdade. né? Esse outro ângulo, né? Eu ouvindo vocês falarem, lembrei de algumas situações, assim, né? Do quanto a gente ainda tá caminhando e num processo de, principalmente nesse início de acolhimento dessas famílias que chegam com uma angústia muito grande, né? E aí ela chega e ela pede pra gente: eu quero fazer ele comer tudo. Eu quero que ele. A gente entende que nessa fala tem: eu preciso de ajuda. E o que a gente, enquanto eu e a Ana e Anima, enfim, a gente fala muito no grupo de estudos, nos cursos, é que nós, enquanto profissionais de terapia de alimentação, a gente não vai fazer, né? A gente não vai fazer a criança, a gente não vai fazer pela, a gente vai oportunizar. Então, o quanto ter essas diferentes visões, quando ter olhares integrados, diferentes profissionais olhando para a dificuldade alimentar, também ajuda a família a pensar em diferentes possibilidades, né? Porque eu Uhum. penso que se eu vou na Nutri com a minha filha que tem dificuldade alimentar, e a Nutri não vem e impõe, ela tem que comer, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, é muito mais Acolhedor. aconchegante. Se a gente pensa até nesse conhecimento prévio e o que se imagina da nutrição, né? Se imagina que vai olhar só, entre aspas, para a questão nutricional. E a alimentação não é só valor nutricional, né? É, acho que Vai tão além. é, Essa semana mesmo eu atendi um paciente já mais velho, 14 anos, então já é bem complicado, porque já tem muito hábito envolvido, muita coisa, né? E a mãe dele, eu lembro que a consulta inteira ela falava assim, doutora, mas explica para ele por que é importante ele comer. A criança com dificuldade alimentar, eu disse, mas não vai fazer muita diferença que eu explicar por quê, porque o lance não é o porquê, ele não está comendo porque não entende o significado daquele alimento. Mas ela insistia, né, na narrativa, tipo, não, mas você é nutricionista, você tem que falar exatamente o que tem em cada alimento para ele poder comer. Ela já muito claramente, né, angustiada por conta dessa dificuldade alimentar que já se arrastava aí por muito tempo. Aí eu, calma, a gente vai conversar, mas não vai ser assim, não vai ser dessa forma. Então, existe muito essa pressão do nutricionista ver o lado nutricional, né? Então, às vezes, quando a gente prescreve lá no cardápio, batata frita, eles ficam, meu Deus, ela passou batata frita. Aí passei a batata frita, porque é a batata que ele come, né? Então, a gente vai adequando dentro do cardápio o que a criança consegue para poder vir somando com outras coisas, né? Posteriormente, à medida que a gente vai evoluindo, tanto dentro da terapia alimentar, quanto dentro da parte clínica, né? Então, a gente tem essa visão integrativa, como eu falei, do paciente, então analisa tudo, se faz uma anamnese imensa, extensa, para poder identificar onde está a possível causa, porque nem sempre a gente acha na primeira consulta, né? Às Uhum. vezes é uma disfagia que a gente vai descobrir quando a criança começa a comer, a gente começa a perceber aquele comportamento e aí levanta a pulguinha aqui atrás da orelha. Será se é? Então, às vezes depois de vários atendimentos é que a gente vai realmente entender o que é que está causando aquela dificuldade alimentar. Mas muitas vezes também questões mesmo orgânicas, de deficiência nutricional. Então a gente sempre pensa, se a criança não come, vai ter deficiência nutricional. Sim, mas se a criança já tem uma deficiência nutricional, ela também não vai comer. Então, é um ciclo, né? Então, o aporte nutricional, ele também está envolvido com o apetite, com a palatabilidade dos alimentos. Então, quando a gente deixa de ter esses nutrientes no corpo, a gente também já vai ter menos interesse no alimento. Então, é uma das causas de dificuldades alimentares, é deficiência nutricional. Então, por isso, a gente também faz esse rastreio intenso para entender se vem daí também, né? E o que eu sempre observo é que
são várias causas associadas, nunca é uma Uhum, só. uhum, Nunca é só a disfagia, nunca é só uma hipotonia da face, né? Ou um frênulo curto, dessas causas orgânicas. Sempre tem algo associado, ou mais causas, duas ou mais causas. Então, esse lado, assim, a visão do nutricionista, né? Digamos assim, dentro do DAP, ela tem um papel mais a fundo. Então, a gente não vai só prescrever o brócolis lá no almoço, mas a gente vai entender também da onde que está vindo aquele comportamento de recusa. E como é que é a recusa dele? É uma recusa que ele tampa o nariz quando sente o cheiro do brócolis? Ou é uma recusa que ele até trisca a ponta da língua, mas não tem muito interesse em comer? Então, uhum. cada manifestação ali vai nos trazendo, né, uma visão diferente do que pode ser a possível causa. Então, até a gente achar a causa, a gente ainda não consegue tratar essa dificuldade alimentar. Então, é um trabalho realmente que vai muito além do cardápio, sem dúvida nenhuma. É. E às vezes o achar exatamente o que é o principal daquele momento, né? Uma das coisas que a gente comenta é o que está se sobressaindo mais naquele momento. Por ser várias coisas que influenciam o comer ou não comer, a gente sempre fala, ah, tá, mas se eu fizer dessa forma. Esse ponto aqui é o que tá aqui, mas eu não tenho como fazer isso agora, porque a gente no grupo de estudo e nos cursos que a gente dá, tem muita gente que trabalha no SUS, que trabalha na ponta, que talvez não tenha um TO em nenhum outro lugar de trabalho ali perto, não tem uma nutri que entende de dificuldade alimentar para entender que não adianta falar para comer tal coisa porque essa criança nunca vai comer. Então a gente também tem que pensar o que a gente fala, né, para essas pessoas que não tem. O ideal é ter todos os profissionais sempre para a gente conseguir, mas às vezes não tem. E aí olhar o que está se sobressaindo nesse momento que a gente pode ajudar para essa criança se sentir mais confortável para chegar mais perto, né? Se sentir mais seguro para conseguir chegar mais perto, ou para tentar provar algo, para ver, sentir mais conforto antes de querer provar algo novo até. Uma coisa que eu tava pensando é nos últimos meses aí, que eu tava vindo pro Brasil em janeiro, fevereiro, daí agora eu voltei. As crianças que eu acabei vendo eram crianças mais graves, assim, de ter só o leite e um ou dois alimentos, um, dois, três alimentos. E aí o quanto falar com a Nutri para conseguir aumentar aporte calórico. Então, tipo, essa parte de, sim, Nutri não vai só olhar nutricionalmente correto e aporte calórico, mas na dificuldade alimentar, quando a gente tem esses casos graves que não estão ganhando peso, que não estão conseguindo ah, aumentar ou manter, né? Porque os menorzinhos a gente tem que estar numa curva de crescimento crescente, mesmo que abaixo da linha média às vezes, mas ela tem que estar subindo, nem que seja os Uhum. pouquinhos. E como que a gente acaba conversando muito com o Nutri para esses casos mais graves, assim, para, olha, só tenho quatro alimentos. Como eu engordo esses alimentos, né? Como eu deixo eles mais pesados, calóricos para essa criança, o pouquinho que ela come, porque também tá aparecendo muito casos de TARI. E aí o TARI é poucos alimentos e pouca quantidade. Pouca quantidade do que essa criança come. Essa criança só aceita quatro colheradas de sopa. Ah, mas eu queria que comesse mais. Não vai comer mais agora e a gente não vai forçar. Então, nessas quatro colheradas, como eu deixo elas gordas, entre aspas, né? Mais calóricas, mais cheias de nutrientes, ou como posso fazer? Isso é uma das coisas que a gente ouve também bastante quando conversa com vários profissionais, tá em equipe, para falar, tipo, ok, essa criança tem isso, como que a gente deixa mais gordinho, mais pesado, É, mais nutritivo? e é isso mesmo, Ana. Dentro da nossa visão, né, nutricional, pelo menos na minha abordagem, eu trabalho como se fosse um tripé, assim. Então, as três pontas, o ajuste da dieta, não necessariamente a dieta perfeita, é o Uhum. ajuste do que já come, então, só toma leite, então vamos ajustar esse leite. Qual é o leite? Qual é a dose desse leite? O que é que dá para misturar com esse leite? E assim a gente vai vendo, né, a suplementação, então, já que só toma leite, está precisando de um monte de outros nutrientes. Então, a gente vem Uhum. e com os demais nutrientes que estão faltando através da suplementação e a terapia alimentar. Então, associado, paralelo, a gente vai trabalhando com a exposição desses alimentos, né, a aproximação de forma responsiva para que eles consigam, né, e se aproximando, e a gente entendendo os porquês ali, né, do que tá pegando, se tem
TPS, não tem, enfim, e para ir direcionando é da melhor forma. Mas tu falou do TARI, e aí eu me lembrei de uma paciente que eu recebi, que eu acho que foi um dos casos mais, assim, desafiadores. Ela chegou para a gente só com a sonda nasoentérica, né? Então, ela Uhum. estava parando de comer, parando, até que chegou um dia e ela parou definitivamente, 8 anos. E não se sabe o porquê, não tinha uma causa aparente, é uma criança típica, enfim. Então, é um caso clássico de Itália que chegou. E ela chegou para fazer terapia, eu fiquei, oi, o que que eu vou fazer? Então, contactei com todos os profissionais, ela já vem encaminhada, né, do pediatra que estava acompanhando no hospital. E aí falei com a fono disse que não tinha disfagia, que não tinha problema nenhum dessa parte oral motora. E conversei com a Teo disse que também não tinha questões sensoriais. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E, de fato, a gente começou, né, fazendo dessa forma as terapias alimentares. Então, nem água, para vocês terem noção, ela engolia. A saliva ela não engolia. Ela andava com um copinho para cuspir. Eu disse, não, ela tem que ter um problema. Tem que ter um Uhum. problema. Porque não tem explicação. Essa saliva ela não engolia. Então, não engolia água, não bebia nada. Estava, né, já nesse estado. E aí, aos poucos, a gente foi trabalhando com ela na terapia alimentar. Então, no a primeira sessão, ela bebeu água, já foi assim, todo mundo já chorou, porque já foi uma vitória. E aí, aos poucos, ela foi conseguindo. Então, graças a Deus, conseguimos dar alta dela, né? Em 2 meses, ela tirou a sonda e já estava comendo de tudo. Então, realmente, são casos muito desafiadores, né? Que chegam, assim, pra gente. E a gente tem que resolver. Tem que ir de um lado no outro, mas a gente vai e recebe esses desafios para ajudar essas famílias, né? Porque elas chegam realmente desesperadas. Uhum. Comentaste uma coisa que eu acho bem importante. Várias coisas, todas são importantes, né? Mas eu vou lembrar, tu vai falando, nossa, eu lembrei de tal situação. A questão da suplementação, eu acho que é um fator, onde tu comenta, né, que uma criança que precisa de muitas vezes precisa de suplementação, ou não tá consumindo alimento porque tá em déficit nutricional também, né? E aí me lembrou de um paciente, 2 aninhos. E que eu ingeria, a ingesta de volume dele era muito baixa. Ele tinha uma ingesta, ele até comia uma variedade de alimentos, mas volume muito baixo e sem demonstrar apetite. Então, essa questão da interocepção é uma coisa que, né? Será que tá sentindo fome? Será que tá. Eu não consegui identificar, e a família também não, se tinha fome ou saciedade. A mãe dizia: se eu deixar o dia inteiro, ele não vai me pedir comida. E isso é algo que a gente observa muito em muitas crianças. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Uhum. E aí, nesse caso específico, fazendo a avaliação, então conversei com a Nutri, encaminhei para a Nutri e disse: tô com uma pulga atrás da orelha desse caso, porque, né, tem outras coisas acontecendo. Ela não precisa fazer suplementação e vai melhorar. E aí ela prescreveu a suplementação e a família não quis fazer a suplementação, porque achou que não precisava. E aí o caso ficou meio estagnado. E daí eu falei, não, mas vocês estão. Daí, assim, primeiro eles estavam fazendo suplementação, estavam entre aspas, né? Não fiquei sabendo da parte que eles não estavam. Aí tava meio parado. Não, vamos lá, vamos conversar de novo. Ah, não, na verdade a gente comprou, mas daí a gente Mas achou que não não deu. precisava. E daí não sei o quê. Aí E quando a criança diz assim, ah, mas ele achou ruim, aí eu não dei mais. começaram em três Bem, semanas. O comportamento alimentar mudou completamente, né? E aí, associado a essa mudança, porque aí começou a aparecer apetite. Eu lembro da mãe me mandar uma mensagem e ele pediu um pão. Ele nunca pediu pão. E aí as coisas vão acontecendo. E associado a isso, todas as outras orientações que a gente tinha passado começaram a fazer sentido, porque ele estava organizado. E depois, sim, depois, acho que se eu não me engano, deu 3 ou 6 meses, eles fizeram a retirada da suplementação por orientação da nutricionista e ele seguiu com a alimentação, enfim. Mas o quanto é importante, não é frescura. Não é só um suplemento, não é só para existe uma fundamentação por trás disso, né? Que é importante que se siga, né? é aquilo que eu estava falando, né? O ajuste. Na verdade, o nosso corpo, às vezes a gente tem uma visão assim reducionista de tudo, né? Então, assim, tá com anemia, dá ferro, tá, né? Assim, e na verdade, o nosso corpo ele funciona em sinergia com milhares de nutrientes.
né? Então, nunca é só uma coisa. E às vezes a gente passa uma suplementação e aí a mãe olha lá, né? Normalmente eu passo manipulada justamente para ajustar todas as doses do que está sendo necessário ali. E aí elas perguntam, mas o que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi falar desse aqui e tal, não sei o quê. E aí a gente vai explicando, mas no exame dele não deu baixo, você vai passar. E aí a gente vai tentando explicar dessa forma, porque é exatamente isso. Então, às vezes, a criança que não está pedindo a comida, é uma criança que está, por exemplo, com deficiência de ferro, de zinco, de magnésio, e aí a gente, ajustando isso, ela vai começar a regular, o corpo vai começar a funcionar, né, em sinergia, todas as reações, bonitinho, e aí ela vai começar a manifestar a fome, a saciedade, né, o sono. Muitas vezes a criança está tomando melatonina para dormir, às vezes ajustando o magnésio do corpo dela, ela vai dormir sem nenhuma intervenção hormonal. E às vezes a pessoa acha que melatonina é uma gominha, né? Porque ela vem na gominha. A melatonina é um hormônio. E as pessoas acabam que não entendem, vão naturalizando isso. Tem criança de 2 anos tomando melatonina para dormir. Mas quando, na verdade, às vezes é um excesso enfim, outras toxinas que estão ali se acumulando no corpo dela e ela não está conseguindo fazer esse processo acontecer da melhor forma. Então, sim, acontece demais. E a gente, às vezes, passa a suplementação e a mãe fica mais resistente para dar, achando que é remédio. Então, eu sempre digo, não é remédio. Pelo contrário, esse aqui não é remédio. A gente vai trabalhar com isso para não ter que dar remédio, né? E aí a gente vê os ajustes acontecendo, tudo começa a se conectar e, inclusive, todas as outras terapias também começam a funcionar melhor, né? Se a gente tem esse aporte. Até a própria linguagem. Então, hoje a gente tem muitos estudos mostrando a questão da vitamina B12, né, associada com a linguagem dentro do TEA, altas doses e tudo, porque a gente sabe que dentro do autismo já tem uma questão genética de metilação mesmo da vitamina B12, eles não conseguem digerir direitinho, né, essa vitamina, então às vezes a gente precisa passar de uma forma mais ativa para que quando tomem, né, via oral, já consiga o corpo absorver da forma ativa e ela faça o papel que ela tem que fazer, né, tanto para as funções cognitivas quanto para as funções fisiológicas normais. Então, tem muita coisa já elucidada para a gente na ciência, mostrando o benefício dessas suplementações de vitaminas, minerais em geral, para ajudar a criança a comer. Que é aquilo que eu falei, às vezes a gente acha que a criança precisa comer para repor, mas às vezes a gente repõe primeiro para a criança poder comer depois. No mestrado, eu tive uma colega Nutri que estava fazendo. A nossa orientadora é gastro, né? E ela fez um estudo com pequenininhos e para ver, ela estava vendo dificuldade, mas assim, sem não a fundo um diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico, até porque era 2018, 19, então não tinha Não ainda tinha o ainda. DAP. E também era mais um picky eaters, né? As referências dela eram mais para uma seletividade, porque era o nome que tinha na época. E o que ela acabou achando, assim, até na pesquisa que ela fez, e daí que tinha referências, era uma pequena falta, uma diferença pequena, então não foi uma diferença significativa que deu, e nem nos estudos, de ter menos zinco nessas crianças, e de estatura, de altura não ter crescido tanto quanto as crianças que não tinham dificuldade. Mas também foi uma diferença sem ser significativa. Então, tipo, na seletividade, que aí entra em questões de diagnósticos, né? A gente também vê que a criança que tem uma dificuldade, mas que não tem ainda, não precisa suplementar, ainda não tá tendo diferença de não ganhar peso, não tá crescendo, é uma criança que pode estar ali naquela, talvez é seletivo, não entrou, mas no momento que estagnou o crescimento e precisou suplementar, a gente entra num diagnóstico, né? A gente tá, e isso é uma coisa que eu e a Bibi, a gente conversa bastante, traz, de olhar para diagnósticos, porque se a criança não está crescendo e não está conseguindo ter os nutrientes suficientes e tem que suplementar, isso é um critério diagnóstico para entrar em TARI e em DAP, né? A- Ter suplementação é critério diagnóstico para outras coisas. Então a gente também olha para nutrição como a parte que a gente precisa muito conversar para assim, ó, olha como é que tá, porque se ele tá tendo, não tá crescendo e não tá tendo os nutrientes suficientes, não é só
entre aspas, seletividade, ai, é meio chatinho para comer. Não, está tendo deficiências e como é que tu falou que tem diferença entre ser deficiente e insuficiente? É que eu não sei o que é em Sim, sim. nutrição. Pode falar isso também, que isso é, sempre ficam em dúvidas, né? Tanto como fono, como leigos, pais, a Uhum. gente fica assim, o que que é insuficiente, o que que é deficiente? Porque eu também tenho, minha vitamina D sempre foi um desses dois, o pior, que eu não sei se é deficiente ou deficiente, mas era Deficiente. muito ruim, muito, muito baixa. E aí eu tinha que suplementar D o tempo inteiro. É, igual a mim. Eu também tenho que suplementar o tempo inteiro. Mas é isso mesmo, Ana, porque com relação aos tempos que estava falando, né, da insuficiência e da deficiência, às vezes a mãe precisa, a família precisa ver algo concreto. Não, ela não está ganhando peso, então agora eu vou intervir. Agora eu sei que ela tem uma dificuldade alimentar, ou não está crescendo como deveria. Ela é a mais baixinha da sala dela, então precisa ter algo visual ali para poder meio que impactar. Né? E o nosso trabalho, na verdade, ele antecede isso. A gente não quer que isso aconteça para que a gente Uhum, possa intervir. Né? Então, é esse o meu discurso sempre dentro do consultório. Então, às vezes, recebo os exames e tá lá, vitamina D 30, e dentro do parâmetro de referência, de 20 a 50, dependendo do laboratório. Então, se interpreta o que está dentro do normal, está dentro, né, da referência. Mas, na verdade, para uma criança que já está apresentando dificuldades alimentares, que está num processo de desenvolvimento, formação óssea, está baixíssima, baixíssima. Então, a gente precisa trabalhar a gente divide, né, esses valores de referência em quartis. Então, o primeiro quartil é o que está mais baixinho, o segundo, o terceiro é como se dividisse por 4 aqueles valores de referência. Então, a gente sempre trabalha com esses níveis, né, que a gente quer que estejam mais altos no último quartil. Né? Então, 50, 60. Por quê? Porque a gente sabe que o corpo dela está precisando muito daquele nutriente naquela fase da vida. Então, a gente sempre vai trabalhar pensando dessa forma, né? E tentando baixar os que já estão lá em cima, né? Então, às vezes, homocisteína, que é um marcador inflamatório, né? Até 10, assim, 10 a gente já é um alerta máximo, mas tem laboratório que bota 15. Então, às vezes a criança vem com 10, mas não, tá ok, né? Porque 15 e tal, não há, 10 já tem riscos, vários riscos, inclusive, e que apontam os estudos para a gente. E aí a gente já vai tentar fazer estratégia para baixar e explicando, né, que não, que aquilo ali não é bem daquela forma, não dá para a gente avaliar só aquele valor de referência. Então, a deficiência, no caso, é quando a gente vê abaixo daquele valor de referência. Então, um valor que está no nível mínimo de 20, você está a 15, você, meu Deus, está muito baixo, porque está no mínimo, né? Já uhum, passou do mínimo. Está abaixo do mínimo, na verdade. Então, está deficiente. Mas, às vezes, está ali, né, no limite, está 20, está 22, 25. Aí a gente chama que está insuficiente, porque deveria estar 60, não é. 70, né? Falando da vitamina Uhum, D aqui. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha. Porque a gente sabe que quando regula todos esses nutrientes, o corpo funciona melhor. Então, como eu estava falando, né? Vai ter um melhor apetite, vai dormir melhor, vai se comunicar melhor, vai socializar melhor, porque não vai ter tanta oscilação de humor, né? Então, a criança que não come, ela é pode sempre chegar uma criança nisso. mais apática, às vezes é uma criança que não socializa bem, não interage bem, não tem humor, o humor é muito oscilante, né? Porque a gente sabe que os neurotransmissores são feitos a partir de nutrientes. Então, meus remédios para dormir aqui é vitamina de banana com kiwi. Para que mais? Triptofano, né? Para a formação, enfim, dos hormônios de melatonina e tudo mais. Então, a gente precisa ir fazendo esses ajustes, né? Esses encaixes para a gente poder ter um corpo pleno funcionando na sua capacidade máxima, né? Potência máxima para, enfim, para o desenvolvimento acontecer. Então, eu sempre olho mesmo lá para cima, eu jogo a régua para cima, porque eu sei como é que funciona e seria até uma negligência da minha parte, enquanto nutricionista, olhar e dizer tá tudo certo, né? Não, mas ainda não baixou, vamos esperar mais um tempo. Se eu sei que a criança não está comendo, se eu sei que ela não está ingerindo, né? A mãe Uhum. chega e diz não come, nunca comeu, eu disse, nunca comeu, nunca vai comer sem uma intervenção. Então, vamos fazer a suplementação, sim. Então, sou super adepta Tá e super. tenho muitos casos, assim, reais que funcionam
bem clássicos mesmo. Às vezes, uma semana de suplementação a gente já vê a diferença na criança melhorando essa aceitação. Eu lembrei de dois casos, um do grupo de estudos, né, Vivi? Tu pensou também? Teve um grupo de estudo que uma vez a Fono trouxe, o caso, ela trabalha na rede pública, e é um menininho até maiorzinho, assim, e bem magrinho, que tu vê o bracinho, assim, bem pequenininho. E aceita poucas coisas, muito poucas coisas. E a descrição dele, que a Bibi, a gente sempre fala quem é essa criança, né? Como essa criança brinca, o que que ele gosta, antes de pensar só no que dificuldade tem, é quem é essa criança, como é que ele se apresenta, como é que ele se comunica. E a descrição dela desde o início foi: é uma criança bem apática, uma criança que não conversa, uma criança que não gosta de nada. Nem de brincar, nem de nada. Daí, quando a gente viu os vídeos, eu fiquei, mas sim, coitadinho, ele não tem energia pra nada. Que energia que ele vai ter pra querer fazer alguma coisa? Tipo, É eu, isso com mesmo. todos esses nutrientes que eu tenho aqui, eu tô pensando, tipo, ó, não quero fazer nada, quero ficar parada. Imagina, eu pensei, não deve nem ter energia para. Imagina o que tá faltando se o repertório dele é pequeno, a quantidade que ele consegue lidar é muito pequena, a vontade dele é zero, que se retroalimenta, né? Pode até ter um pouquinho de vontade, mas daí não tem nem força, então não tem vontade, então não come, e aí isso se retroalimenta. Aí a gente ficou assim, esse caso me veio na cabeça. E tem um outro menino aqui também que eu tô É muito vendo agora, comum o esses caso. casos mesmo. Hã? Muito comum esses casos, do jeito que tu falou. Magrinho, apático, não faz isso, não faz aquilo. Muito Pois é. comum. Aí, claro, no caso desse menininho, como ela conseguiu até já colocar para uma avaliação de Nutri, mas eu não sei se essa Nutri entende dessa parte de dificuldade para como é que vai ser. A gente fica sabendo quando elas trazem no grupo dali uns meses, meninas, lembra daquele caso que aconteceu isso? Vamos ver como é que vai se desenrolar. Mas assim, não vai adiantar muito olhar só para o quanto ele quer e modificar e tentar expandir cardápio se ele não tem nem força para nada, tipo, nem energia tanto pra, sabe? Ele tava muito, tá baixo peso, tá tudo isso, né? E eu também lembrei de um outro caso de um menino aqui que a gente tá com uma dificuldade, assim, de conseguir que vá na Nutri, sabe? A gente tá brigando bastante e ele não dorme direito, não aceita quase nada além de pipoca, ele tá ficando agressivo. Quando me chamaram em janeiro tá ficando agressivo. Aí eu encaminhei para uma fono daqui, porque eu tava indo pra Austrália de novo. E ela, não, eu não reconheci essa criança que tu falou. Ele foi muito calmo, foi muito bom. E eu, nossa, que bom, então vamos aproveitar. Agora, o relato desse mês foi: está super agressivo com ela também, está se auto. Motivo. Motivando. Ele se bate assim bastante. Ele tá. E aí entra todo nessa. Não dormiu bem, daí ele fica doente, daí a imunidade baixa, daí Cai. não vai nas terapias porque tá doente, porque não vai nas terapias porque não dormiu bem, aí não come bem, e a gente, olha, precisa ir na Nutri, precisamos ver como. Porque é um menino TEA já com seus 5 6 aninhos e não tá conseguindo sair, parece que tá funilando, o espiral tá indo lá embaixo e a gente não tá conseguindo puxar, sabe? Eu nem vi eles ainda, vou falar com elas essa semana, mas assim, a gente não tá conseguindo ajudar eles a sair disso porque a família não tá conseguindo, sabe? E psico também, pra entrar no caso, pra daí sair do espiral, né? Do espiral que a Katia Roll Daí fala, ia né? dizer assim, manda meu contato, faça atendimento online. A gente quer que vá na Nutria. Eu faço atendimento online. É porque dá um desespero, assim, né? A gente vê. E é isso mesmo, tem que quebrar o ciclo, né? É aquele E ciclo essa, da recusa, né? e a outra E não coisa que eu para. pensei quando tu falou foi também essa mudança de humor, que falam muito que não vai curar o comportamento. Não, mas a gente, quando tá, pensem, né, pais, pessoas que estão ouvindo, pensem num dia que vocês ficaram assim, um tempo constipado, o tempo que for pra você que é ruim. Não dá, o apetite não vem, a irritação começa, a E gente quando você tá com percebe. fome? E quando Gente, tá eu com com fome fome, também. eu não sou uma pessoa legal. Eu também não. Em inglês tem a Quem? expressão, né? Você tá em hangry, que é hungry com angry, de estou com Ah, sim, fome e estou fome bravo. Daí junta a bravo, né? palavra estou Angry. hangry. É Porque tipo sim, a isso, pessoa com pensa fome em também angry. fica é É, outra.
Muitas vezes Outro crianças humor. não verbais, né, não vão conseguir dizer propriamente. Às vezes a criança pequenininha, ela ainda não tem a consciência do que é a fome, né? Então também tem isso, às vezes ela está irritada, está agressiva. Às vezes a agressividade também pode vir de uma dor, então crianças alérgicas, É. crianças que têm questões gastrointestinais, né, constipação, às vezes inflamação, garganta, amidalite, a gente não vai conseguir ver, né? Então, e ela não consegue se expressar. Então, a agressividade quase sempre vem de uma dor. Então, é sempre bom ter esse olhar mais, né, integrativo para entender de onde é que está vindo essa dor, porque é muito comum. E às vezes a medicação vai numa outra linha de raciocínio, né, para agressividade. E aí acaba que não trata, né? Então ele vai continuar tendo aqueles comportamentos. O máximo que pode acontecer é dar uma sedada ali, enquanto o remédio está fazendo algum efeito, mas não necessariamente tratando aquela causa. Por isso que eu sempre falo das causas, né? A gente sempre bate muito na tecla da causa. Enquanto a gente não acha o que está causando, a gente possivelmente não vai ter uma melhora, né? Pode até amenizar de alguma forma, mas, né, o tratamento na sua plenitude não vai funcionar totalmente, né? Mas é isso mesmo. Você fala. A nutrição, ela é a base, né? Então, é o que vai manter o nosso corpo ativo, saudável, para que a gente possa desenvolver todas as nossas atividades, né? E é isso, a gente vai batendo nessa tecla o tempo inteiro, mas às vezes é super difícil das pessoas entenderem, né? Assimilarem e reconhecerem também essa importância, né, da nutrição dentro da dificuldade alimentar. Juliana, tu comentou, em algum momento sobre essa população neurodivergente que tu tem visto bastante dentro do consultório, né? E tu tem estudado bastante sobre isso. O que que tu tem visto? O que que tu associa? Ou algo em comum que tu tem visto? Alguma estratégia que, olha, recentemente é isso que eu tenho visto, né? O que que tu destaca dessas questões? A gente tem visto cada vez mais as questões orgânicas aparecendo dentro do autismo, né? Então, a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ela afeta o corpo inteiro, né? Então, a gente já sabe que tem os genes, né, inclinados aí para o TEA, e o que esses genes fazem, né, ou não fazem. Então, questões mesmo de metilação, de detoxificação do corpo. Então, a gente tem visto isso comum. É comum em praticamente toda a população autista. E aí, lógico, se manifesta de formas diferentes, né? E aí a gente vai entendendo. Mas o que a gente tem visto que, de fato, tem sido uma causa presente são essas questões orgânicas de distúrbios gastrointestinais de uma forma geral. Então, desde alergias, né, tanto imediatas quanto tardias, né, a própria esofagite eosinofílica, que é algo que afeta aqui, né, o esôfago, esse trato, e de cara já impede a criança de se alimentar de alimentos mais sólidos e tudo. Uhum. Então, quando a gente vê uma criança só toma leite, eu já me inclino, né, para pesquisar isso, porque pode ser, né, uma questão constipação, né, como a Ana falou, é sempre comum também, ou constipação ou a diarreia, então, dentro dessa desbiose intestinal acontecendo. Essas sensibilidades que não chegam a ser alergias, né? Então a gente vai solicitar o exame para alergia, aí não deu nada, então não tem alergia, então não precisa fazer nenhuma adaptação. Mas quando a gente vai sondar melhor, entender, a criança está assim com uma sensibilidade que não é mediada ali pela aquelas imunoglobulinas que a IgE que acendem, né? Disparam quando a alergia é imediata, mas por outras imunoglobulinas que sinalizam também essa sensibilidade, né? E acaba que às vezes é mais difícil para a mãe e para o pai fazer essas adaptações, porque não está tão claro que é aquilo ali que está causando. Então, é muito comum ter essas queixas orgânicas dentro das dificuldades alimentares no autismo ou no TDAH também, né? Então, eu tenho visto bastante. E é uma das frentes aí que a gente inicia o tratamento. Então, antes mesmo de mudar a dieta, de passar
alimentos variados, ou até de iniciar a terapia alimentar, a gente já faz a suplementação e o ajuste da dieta que a criança está ingerindo, né? Então, às vezes, a gente nem vai colocar muita coisa ainda, mas vai ajustar quantidades para ir diminuindo aos poucos, para ir transicionando para o que a gente realmente quer. Então, Uhum. isso é o que Buscando tem aparecido conforto, mais né? comum. Buscando conforto. Exatamente, conforto. Tem Não é potencialidade. nada muito. E a rigidez associada, né, que a gente estava falando. Então, eu sempre vejo a rigidez como um pós. Então, às vezes, a criança começa a ter comportamentos mais rígidos, tentando se defender de alguma coisa, né, de uma dor. Então, ela ingere determinado alimento, sente um desconforto, não vou mais ingerir aquele alimento. E tudo que se parece com aquele alimento também eu já fico meio assim receoso. E aí vai Uhum. se criando um processo rígido ali em volta da alimentação, né? Então eu sei que quando eu como em casa não dói. Uma vez eu comi na rua, doeu. Não quero mais comer na rua de jeito nenhum. Então me recuso a experimentar qualquer alimento da rua, eu só como em casa. E aí vai se criando a rigidez a partir de um desconforto inicial. Então, isso tem sido cada vez mais comum a gente observar. Aí, aos poucos, a gente vai ter que ir trabalhando, né, associado, como eu estava comentando, com psicólogo, ajudando para a gente poder ver as melhores estratégias para eles irem quebrando, né, essa rigidez e quebrando esse ciclo aí. Uhum. É. Eu acho que a gente teve vários tópicos, assim, para pensar, para atualizar a cabeça fervendo, assim. Acho que ficou claro que se você trabalha com uma criança com dificuldade alimentar, por favor, Por converse com favor, leve para o nutricionista. recebeu aquela criança. A gente fala, né? A questão nutricional precisa ser identificada, precisa ser avaliada, precisa, então, faça esse encaminhamento, faça esse direcionamento. Se você é pai ou mãe, Nutri não vai fazer dieta para você Não somente. se preocupem Um com profissional aquela que dieta trabalha. perfeita. Eu acho que eu nunca fiz uma dieta perfeita para uma criança, porque as que chegam até a gente, né, elas já estão com essa dificuldade. Então, a gente vai trabalhando na dieta possível, real. Então, não tem É. nada de dieta ideal lá no consultório, não. É tudo mesmo baseado em fatos reais. Juliana, muito obrigada pela tua disponibilidade, Ah, por obrigada a teu tempo vocês, aqui. meninas. Foi Amei. uma aula, né? Uma aula, ouvir, pensar, fazer todas essas associações. A gente vai disponibilizar o teu arroba no Instagram também, na legenda, para as pessoas poderem te encontrar, o teu contato. Show. Mas se tu quiseres falar ele agora também, o teu contato, onde as pessoas podem te encontrar. Pronto. Eu tô lá no arroba nutrição kids, underline, e não posto muito, não tenho muita frequência, mas tem sempre algum conteúdo lá, às vezes vem uma sacada e aí eu gravo, né? Então eu me divido aí desse tempo de consultório e terapias e atualizando conteúdos lá. Né? Já fiz bastante antes, quando eu trabalhava basicamente online, fazia bastante, aí hoje em dia dei uma parada, mas pretendo voltar, já comprei o microfone, já estou me organizando para fazer o negócio bem feito, porque eu sei que é muito importante e a gente precisa falar. Então, se a gente continuar caladinho aqui, ninguém vai saber. Precisa falar realmente para poder ajudar esses meninos tudo a comer, pelo amor de Deus. É. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. A gente gosta de trazer, convidar pessoas que queiram compartilhar conhecimento. Isso que tu falou agora tem que falar, né? Porque senão ninguém vai falar. A gente até fala que na nossa bolha a gente acaba repetindo e pensando, nossa, tô falando isso de novo, todo mundo já sabe. Daí quando vê, não, as pessoas não sabem. Não, é Não, não verdade. chegou ainda em alguém que não sabe. E mesmo que alguém já ouviu, às vezes a gente tem uma pessoa do grupo de estudo, a Cris, que eu encontrei ela essa semana, e ela disse, não, e eu assisti de novo a aula aberta que teve. E aí eu tenho outro insight, cada vez eu tenho outro insight. E aí eu digo, meu Deus, você já viu essa aula? Ela, não, mas cada vez que eu ouço de novo eu tenho outro insight. Então, às vezes, até quem já ouviu, é legal ouvir de novo e acaba tendo outro insight, pensando em outro paciente que talvez não tinha antes e tem agora, os pais também. Sim, Porque conhecimento, né, informação acaba sendo
uma forma de ajudar, né? Uma forma da pessoa, dos pais ouvirem e pensar, bah, então daria para suplementar, quem sabe é sim falta de alguma coisa, ou não, então eu vou encaminhar para fono também, porque eu acho que não tá mastigando direito, ou a gente acaba vendo que isso ajuda de alguma forma, né? A gente recebe as pessoas que comentam, ouvi tal coisa e isso ajudou a pensar em outra criança. Então, muito obrigada por ter aceitado, Ah, ter obrigada a trocado essas vocês, informações com meninas. a Eu acho gente. maravilhoso esse projeto de vocês. Já assisti alguns episódios. Tava me lembrando do Natal. Teve um do Natal, não foi? Que vocês fizeram. E eu acompanhei. E é isso, a gente tem que falar, né? Porque enquanto a gente ficar aqui, eu acho que é até legal, porque é um critério de escolha depois, né, para os pais. Eles vão começando a ter mais informação, então eles vão sabendo até quem buscar, né? Que não Uhum, é todo mundo que vai conseguir ajudar aquele problema, né? Estava uhum. comentando que eu sempre recebo a mensagem assim, primeira pessoa dá o caso clínico inteiro e pergunta no final, você pode me ajudar? Que é justamente para entender, não, se não for sua área, já vou procurar outra pessoa. Porque é É. isso, é algo que, né, relativamente novo dentro, né, das especializações aí dos profissionais, mas é um problema que já acontece há muito tempo, né? Então, Uhum. de É. fato, muita gente não sabe como manejar, então a gente tem que realmente ajudar esse povo. Então, obrigada, meninas, amei, amei. Podem me chamar de novo, vou adorar.